Esse é o programa Palavras Consoladoras, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul, que trata de conteúdos espíritas baseados nos ensinos de Jesus, seus exemplos. Então, durante 15 minutos, estaremos em sua companhia. Hoje, temos conosco um convidado, Edson Cardoso. Ele é palestrante espírita, idealizador do Grupo Apoio Fraterno, voluntário, coautor do livro Apoio Fraterno Auxiliando Almas, autor do livro Capacitando ao Apoio Fraterno, presidente da AME de Santo Ângelo, membro da AME Brasil, do Departamento de Saúde Mental, músico e médico psiquiatra. Seja bem-vindo, Dr. Edson. Obrigado, Jair, pelo convite. Jean, um abraço a todos que estão aí nos assistindo. Então, o nosso tema de hoje é frustrações e dependência química. O momento que estamos vivendo oportuniza muitas reflexões, por estarmos em um processo constante de mudanças. Nisso, enfrentamos desafios que podem nos levar a novos conceitos e formas de agir. Somos herdeiros de um passado que repercute no presente e influenciando o nosso futuro. Diante disso, Dr. Edson, o que leva ao uso de substâncias químicas, analisando o íntimo do dependente químico? Bom, Jair, começamos com uma pergunta bastante complexa. São coisas que não se tem ainda cientificamente todas as certezas, todas as comprovações. O que existem são muitas hipóteses. E em cima dessas hipóteses é que a gente procura entender o dependente químico e analisar essa questão que tu traz, que é o que leva um ser humano, que leva um sujeito ao uso de substâncias. Então, o que nós temos atualmente? Que existe relações humanas que de alguma forma, de alguma maneira, numa família, acabam tendo problemas e acabam tendo falhas nessa relação. Uma das coisas bastante estudadas é uma ausência da chamada função paterna. O que quer dizer função paterna? Não quer dizer necessariamente a ausência do pai. Às vezes o pai pode estar presente dentro do lar, mas ele não está executando a sua função como deveria de ser. Que função seria essa? A mãe, dentro da psicologia, ela é considerada aquela que recebe a criança, né, o novo ser, por primeira vez, né, recebe dentro do útero. Então ela tem uma função de acolher. Depois que ela acolhe, ao nascer, ela vai amamentar. Então ela teria uma função de acolher uma criança e nutrir essa criança. E o pai seria uma pessoa que aparece depois na relação, ele seria o terceiro da relação. Os dois primeiros, a relação mãe-bebê. E o pai viria para dar um corte nessa relação, dizendo que a mãe não é só do bebê. E o bebê, aos poucos, ele iria entender que existe essa lei do pai, desse que surge para representar um limite, dizendo claramente, né, que eu estou aqui, a mãe não é só tua, nós dividimos em muitos momentos a mãe. A criança aos poucos vai entender que o quarto, quem dorme com a mãe é o pai. Tá? A criança vai ter o quartinho dela, então o pai naturalmente ele viria para dar alguns limites. Eu acredito também que Deus tenha criado o homem e a mulher da forma que são, não é por acaso. A mãe com essa delicadeza física, a voz mais suave, sem muitos pelos no rosto, no corpo, tudo para ser muito mais sensível, delicada, suave para o acolhimento. E o pai, ao contrário,
com a musculatura maior, com mais pelos no rosto, com a voz mais grave, para ele já trazer uma questão da proteção e do limite. Só que quando esse pai ele começa a não exercer essa função natural, muitos pais a gente vê nessa família dependente, eles saem do quarto, eles saem da cama, é a criança que fica na cama, às vezes a criança dormindo no quarto dos pais até anos, né, que nem deveria, desde o início, deveria ter o quarto dela. Então essas coisas vão trazendo a falta do corte e a falta do limite. Aqueles pais à moda antiga também, né, dizendo que a educação é a mãe que dá, o pai tem que trazer o dinheiro para casa e deu. Então aquelas coisas antigas que não servem para os dias de hoje. Uma criança ela quer sempre ouvir a voz da mãe e a voz do pai, o limite da mãe, o limite do pai. Então é como se a criança estivesse sempre buscando essa voz e esse limite do terceiro. E muitas vezes o pai acaba também até sumindo. A gente vê, é muito comum nas famílias dependentes, um pai que some como? Some através do álcool, né? Tá ausente, não está participativo, está fora de combate, como a gente diz, né? Esse pai é muito ausente de casa, um pai que se separa e que não quer dizer que um casal não possa se separar por algum motivo, mas muitos se separam e desaparecem da vida do filho. E esses filhos ficam sempre com aquela carência, aquela distância desse pai que não aparece para ajudar nesse limite. Então, essa é uma das teorias que diz que uma pessoa acaba adentrando a dependência química por essa falta desse limite, dessa presença paterna. É como se estivesse a vida inteira buscando essa presença. O pai ele representa uma lei. Né? Se a criança entende esse limite, entende essa lei do pai, do respeito dentro de casa, de reconhecer esses limites em casa, a criança obedeceria qualquer tipo de lei. A lei do professor, a lei do trânsito, tá? A lei do juiz, a lei da sociedade, a lei de respeitar o próximo. Então, quando isso fica desorganizado, impreciso, ausente, viriam algumas transgressões. E a criança começaria a se perder na sua adolescência e adentraria outras quebras de normas, de regras e limites, que são o uso abusivo de substâncias e até as drogas ilegais. Então essa é uma das teorias. Existem mais, Jair, e os nossos ouvintes aí, mas essa é uma teoria muito forte hoje. Outras questões também seria a falta, né, do amor, do afeto, do carinho. Existe um perfil de família que leva uma pessoa a buscar mais as drogas do que outras. São os extremos. Ou a família indulgente demais, ou a família rígida demais. A indulgente demais é aquela que passa sempre a mão na cabeça, não tem esses limites precisos, indo por essa linha da falta dos limites do pai. E a outra é a rígida em excesso. Então toda rigidez em excesso também vai vir transgressões, brigas, revoltas, raivas, a falta do limite por não querer respeitar algo que é rígido demais. Então teria que ter um meio termo entre essas famílias, né? O amor, o afeto, o carinho, mas sem ser indulgente demais e não ser também a falta do afeto, a falta do carinho e a rigidez excessiva. Caminho do meio. Então, essas seriam as principais teorias que dizem o porquê que um jovem vai depois buscar a substância química. Acho que começaríamos por aí, Jair. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os bem-aventurados, os pobres de espírito. E dentro dele tem uma fala sobre orgulho e humildade. Esse uso dessas ou defeitos ou qualidades nossas pode nos levar a um entrave na nossa evolução. Então, Edson, conforme já colocaste aí na outra colocações que fizesse, viver e conviver é um desafio. Quando da busca do uso de substância é para suprir frustrações? Bem, Jair, o uso de substâncias ele é considerado cientificamente como um caminho, só que um caminho mal adaptado. Dentro de uma lei natural,
A gente nasce, cresce, vem se desenvolvendo, amadurecendo. E quando uma pessoa começa a adentrar o uso de substâncias químicas, ele interrompe esse caminho natural de amadurecimento. É como se eu estivesse buscando uma substância como uma espécie de uma bengala para eu lidar com alguma coisa difícil da minha vida. Uma tristeza que eu não sei lidar, uma perda que eu não estou sabendo lidar, uma frustração, como é o nosso tema de hoje, que eu não estou conseguindo aceitar. Às vezes até uma alegria, uma euforia, que eu não sei lidar com esses sentimentos também. Então, muitas vezes a pessoa vai buscando as substâncias químicas para se adaptar de alguma maneira com algo que ela não consegue lidar dentro de si mesma. E por isso que nós temos vários tipos de substâncias, porque é como se elas fossem suprir os vários tipos de problemas, de dificuldades, de frustrações que uma pessoa passa. Nós dividimos as drogas em 3 grupos principais. Aquelas que excitam o sistema nervoso central, aquelas que deprimem o sistema nervoso central e as que perturbam o sistema nervoso central. Bom, uma que deprime, por exemplo, seria o álcool, né? Então, se uma pessoa tem um cérebro mais acelerado por uma ansiedade, por um medo, por uma fobia social, aquela dificuldade de se relacionar com o outro, ela vai buscar o álcool para diminuir essa dificuldade, essa frustração de não saber se comunicar e não saber lidar com a sua timidez excessiva ou com a sua ansiedade ou com o seu estresse ou com o seu medo. E a pessoa busca a substância por causa disso. Então só por aí a gente vê, né, como tem muitas pessoas que por causa do estresse do trabalho, o estresse da vida, do cotidiano, acabam usando o álcool para relaxar depois do trabalho e acha que isso é tranquilo, é normal, mas a pessoa está usando como uma bengala para lidar com isso. Muitas vezes a pessoa está lidando com a tristeza, com algo arrastado que traz dentro de si, uma melancolia, e usa algumas substâncias para tentar se sentir mais feliz, mais alegre. Tá? Por exemplo, a cocaína, que é uma droga euforizante. Então, às vezes, nós temos aí pessoas com transtornos de humor, onde o humor está oscilando entre agitações e depressões, e aí a pessoa combina substâncias, combina o álcool com a cocaína. O álcool para quando está agitada demais, ligada demais, e a cocaína quando está deprimido. Então as substâncias vão sendo usadas dessa forma. E a maconha para aquela pessoa que vem frustrada dentro do lar, vem frustrada numa situação que ela não consegue sair. Muitos adolescentes que vêm briga de família, briga de pai, briga de mãe, queriam sair daquela vida que estão levando, mas não conseguem porque são adolescentes. E aí acabam fugindo dessa vida de uma outra forma, que é através de uma droga perturbadora que faz ela viajar um pouco para longe dos problemas que está vivendo. Então, as substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, o próprio tabaco, né? O tabaco, muitas vezes a pessoa está ali tentando se acalmar, se tranquilizar, diminuir a ansiedade e fumando. Então, as substâncias em si, elas vão entrando como remédios, só que remédios muito amargos, que no futuro vão trazer muitos problemas. Eu não consigo ver assim, Jair, as substâncias químicas sendo usadas sem ter por detrás delas alguma busca que o ser humano não consegue por si só resolver. Ser alegre, ser feliz, se comunicar, e às vezes de uma maneira inconsciente vai adentrando e mostrando o álcool até para os seus descendentes. Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós temos as bem-aventurados aflitos, entre outras informações, os tormentos voluntários. Essa busca pela felicidade, nesse mundo em que todos nós queremos chegar até a felicidade. Já falou um pouco sobre isso, mas o mundo moderno oferece muitas oportunidades. Sofremos o risco dos erros e acertos? Como fazer para não cair nas armadilhas do uso de substâncias? Bom, mais uma vez, né, retomando algumas coisas que foram faladas, né, tem estudos que dizem assim, ó, que isoladamente o que mais previne uma criança, um jovem, de buscar qualquer tipo de substância, seja lícito quanto ilícito, seria uma família bem estruturada. Uma família que não importa a família, se é uma família mais tradicional, homem, mulher, ou se é uma família
de 2 homens ou uma família de 2 mulheres, não é isso que conta. O que conta em termos de estrutura é se essa família tem paz dentro do lar, tem tranquilidade, tem afeto, tem o limite da forma adequada, necessária. Não importa também se é um filho que é biológico ou se ele foi adotado, nada disso importa. O que importa é que a gente tenha um lar com limites claros, um lar organizado, um lar que tenha paz entre as pessoas que moram dentro daquele lar. Isso é o que mais previne a busca por substâncias. E o segundo fator isolado seria a espiritualidade. Então, uma família que tem espiritualidade, uma família que apresenta a espiritualidade para o seu filho. Então, por isso que é tão importante, né, a gente ver as casas espíritas cada vez mais cedo acolhendo esse espírito reencarnante. Já na evangelização de mães gestantes, a evangelização de bebês, a evangelização a partir dos 3 aninhos de idade, todo o ciclo da infância, o ciclo da adolescência, tudo isso trazendo o quê? Trazendo o conforto da fé, trazendo a tranquilização da fé, trazendo os sentimentos bons que se vive através da fé. A gente ir ajudando essa criança a descobrir seu valor, a se sentir bem simplesmente por amar e ser amada, brincar com a criança, mostrar que ela é importante, trabalhar a autoestima da criança. Então, afetividade, espiritualidade e também a questão do exemplo dentro do lar. Muitos pais choram, reclamam, brigam, sofrem no futuro porque o filho está usando droga e dizem, eu não ensinei ele a usar droga, mas ensinou a ter a bebida de álcool dentro do lar e às vezes não se dão conta que a bebida de álcool também é droga. É lícita, mas é droga. Então, se aquela criança via o pai fumando dentro de casa, a mãe fumando ou bebendo bebida de álcool, esse é um caminho que essa família encontrava para tentar ser feliz, para tentar lidar com algumas frustrações. Isso no futuro a criança vai buscar, o adolescente vai buscar uma droga também. Às vezes inicia pelo álcool, que ainda é a porta de entrada, e depois vai escolher a droga de preferência dela, de acordo com aquilo que ela sofre dentro de si. Então, a maior prevenção contra as armadilhas é justamente isso: afetividade, espiritualidade e um exemplo do não uso de álcool, não uso de tabaco e o não uso de remédios faixa preta ou qualquer outro remédio que não seja por indicação médica, evitar a automedicação. Então, nós que estamos finalizando o nosso encontro de hoje, o Grupo Apoio Fraterno, através de sua dinâmica, oferece ferramentas para essa mudança então, de atitudes com responsabilidade, exercitando o amor fraternal para a melhora dos dependentes químicos e dos codependentes, que são os familiares, refazendo o equilíbrio maior para o rumo da paz do Cristo. O Apoio Fraterno em Caxias do Sul agora e muitos outros grupos está de forma online ainda, e o contato é pelo Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul. Queremos agradecer o Dr. Edson pela sua presença, a sua contribuição no tema de hoje. Obrigado, Dr. Edson. Obrigado, Jean. Obrigado, Jair. É importante as pessoas saberem, né, que existem recursos para sair desse problema. Os grupos de autoajuda, buscar uma avaliação psiquiátrica, psicológica. Pode se vencer? Pode, mas tem que ter um engajamento da família nesse processo. Então a família não pode ter medo, ela tem que buscar recursos, tem que buscar ajuda. Muito bem. Então, que o Mestre Jesus nos acompanhe, fortalecendo a nossa fé e que possamos seguir no caminho do bem. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro.